Então, pessoal, para fazer esse viés contínuo, nós vamos precisar de um tecido cortado em quadrado. Não importa o tamanho de tecido que vocês vão utilizar. O importante é que a altura tenha a mesma medida que o comprimento. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos passar aqui, ó, uma risca bem na diagonal. Como eu não quero riscar o tecido, eu fui lá e passei ele a ferro, exatamente assim, ó. Juntei uma ponta com a outra, e aí eu passei a ferro, vincando. Agora eu só vou cortar. Pronto, e aí o nosso tecido ele já tá cortado. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos virar esse lado para o lado avesso. E aí nós vamos ter o direito com o direito. Nós vamos encostar exatamente aqui, ó. E vamos passar uma costura bem aqui em cima com o pé de máquina. Essa costura, pessoal, tem que ser uma costura com o ponto da sua máquina com um ponto menor, porque na hora que a gente for cortar o viés, essa costura ela não pode soltar. E nós também não vamos colocar o retrocesso aqui no início da costura e nem no final. Fiz a costura, passei a costurinha aqui em cima com o pé de máquina. Aproveitei, eu passei a ferro, eu vinquei aqui a costura, ó. Passei ela a ferro para ficar certinha. Agora nós vamos fazer a nossa marcação. O viés, geralmente o viés que vem de fábrica, ele tem 3,5 cm. Mas o viés você pode fazer do tamanho que você desejar. Por exemplo, essa minha tabinha tem 4 centímetros. É o tamanho do viés que eu gosto de fazer. Então, é só você pegar a parte mais longa e nós vamos medir o tamanho que você quiser. Eu quero com 4 centímetros, então vocês já vão marcando aí. Aqui, pessoal, eu tô marcando a caneta porque é pro vídeo. Mas geralmente a gente não faz essa marcação com caneta não, faz com aquela caneta que sai com ferro, ou então se for um tecido escuro você faz com sabonete que sai, tranquilo. Mas aqui eu tô fazendo a caneta para mostrar para vocês, tá bom? Aí eu fiz o primeiro risco. E agora a gente vai fazer o risco em todo o tecido. Eu vou fazer os riscos aqui, daqui a pouco eu já volto para mostrar para vocês. Fiz o risco em todo o tecido. Agora nós vamos unir o tecido. Nós vamos encostar aqui, ó. Como se nós estivéssemos formando um triângulo. Cheguei aqui bem pertinho para vocês verem que as linhas elas cruzam certinho uma com a outra. Nós precisamos passar a costura unindo esses dois tecidos aqui. Só que a gente não pode passar a costura desse jeito, senão o viés não vai ficar contínuo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa primeira linha aqui, ó, dessa parte, e nós vamos encostar ela na segunda linha dessa outra parte aqui, ó. Porque aí nós vamos começar a cortar por aqui e o viés vai fazer assim, quando a gente estiver cortando. Só que aqui, pessoal, eu tenho um segredinho para passar para vocês. Quando a gente faz a costura aqui certinho, juntando aqui essa linha, o que acontece? Dá uma diferença quando a gente termina a costura. Porque essa costura aqui, ela é feita com meio pé de máquina. Eu trouxe aqui um pedacinho de tecido para mostrar para vocês. Essa costura aqui foi feita com meio pé de máquina. Então, a gente costurou aqui, ó. Eu vinquei ela, passei ela a ferro.
Se vocês porem o dedo aqui, ó, ela tem uma medida de um dedinho. Esse pedacinho aqui e esse tem a medida de um dedinho. E é esse um dedinho que faz a diferença aqui na costura. As linhas, quando tem a costura, elas ficam um pouco tortas. Então, o que que a gente vai fazer? Ao invés de você costurar ela exatamente aqui em cima, uma linha com a outra, eu vou colocar exatamente aqui um dedinho aqui. E vou trazer essa linha aqui pra baixo. Tá vendo? E vou trazer essa costura um pouquinho só pra baixo. E aí, quando eu passar a costura, aí não vai dar mais essa diferença. E aí, a partir daqui, eu vou alfinetar o tecido. Alfinetei aqui o tecido, agora nós vamos passar uma costura com meio pé de máquina, sem dar retrocesso no início e no final, e costurando aí com o ponto 2 da sua máquina, no máximo 2,5. Então, pessoal, eu fiz a costura com meio pé de máquina, até passei aqui a ferro para chegar no lugar. Eu vou chegar a câmera aqui bem pertinho para vocês verem como que as linhas elas batem, por eu ter tirado essa diferença aqui, que é um pé de máquina. Aqui no caso deu 2 centímetros, eu comecei a costura 2 centímetros antes do que eu deveria começar. Ou seja, quando você pegar a primeira linha e igualar ela à segunda linha, você começa antes, você começa uns 2 centímetros antes, que é a diferença aqui desse espaço que você vai costurar. Que é a diferença aqui da união, tá bom? Agora nós vamos cortar. De cortar, e pelo fato da gente ter cortado o tecido todo enviesado, ele tem uma elasticidade. Essa elasticidade, ela vai ajudar a gente aí na hora que a gente tiver que fazer curva. Aí ele vai aderir bem por causa dessa elasticidade aqui que o viés tem por ter sido cortado enviesado. Eu fui lá no ferro, passei o nosso viés aqui. Ele ainda tá com esses grampos aqui que eu coloquei, o alfinete. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma vasilha, vou prender ele aqui com durex e eu vou enrolar ele aqui nessa vasilha para ele ficar certinho. Aí eu vou tirando aqui os grampos. Enrolei o meu viés todo aqui nessa vasilha. Agora, para finalizar, eu vou deixar aqui um grampo desse jeito aqui, ó, para ele não soltar. E o nosso viés, ele já tá pronto. Agora é só utilizar. Eu medi o nosso viés, pessoal, um quadrado de 45 por 45, dá 4,30 metros de viés. E se você gostou do vídeo, meninas, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, inscreva aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.